Olá, bom dia, bom domingo para você que acordou bem cedo, está ligado na TV Paranaíba, acompanhando a nossa programação. Nós estamos começando mais um Política Cruzada. Você já viu que meus convidados estão aqui, são convidados de peso, no bom sentido, lógico, né? O professor andou até emagrecendo, perdendo uns quilos. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Professor João Batista, seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade. E também Leandro Globo, que estava sumido, né? Não andava tendo espaço na agenda, até que enfim conseguiu para vir aqui bater um papo com a gente. É sempre um prazer e sempre que convidado farei o possível para estar aqui. Tá certo. A gente resolveu fazer um programa de análise. Eu vinha numa sessão mais voltada para o debate entre oposição e situação no município, mas na semana que passou, os resultados políticos no Congresso Nacional e também voltados para o governo federal nos fez trazer um debate mais voltado para a análise, né? Se é que nós vamos poder falar em debate, porque eu acho que hoje muita coisa está convergindo mais para o mesmo sentido, né? Vamos falar do pedido de impeachment que começou a tramitar na Câmara dos Deputados e isso vai dar uma dor de cabeça para o governo. Mas vai dar mesmo. E eu vou começar lá já com uma análise do cientista político, doutor João Batista, está conosco. Doutor João Batista, como é que o senhor recebeu essa notícia do pedido de impeachment, que foi da quinta-feira que começou a tramitar, né? Mas que de lá para cá, já desdobramento em cima de desdobramento, a presidente Dilma fazendo um pronunciamento dizendo que não tem nada a ver com isso, que não é investigada, que não tem dinheiro fora do país, que não tem dinheiro em paraíso fiscal, que não mentiu, e aí o Cunha já rebate no dia seguinte dizendo que ela havia feito um acordo de livrar ele do possível processo de cassação no Código, na Comissão de Ética, e aí virou essa baderna toda no governo. Veja, a primeira coisa que a gente tem de fixar é que tudo está ocorrendo dentro das regras constitucionais, dentro do processo democrático. Não é golpe, golpe é narrativa do marketing petista, que faz parte aí do movimento de resistência para manter a Dilma no cargo dos petistas. Então, primeiro, o diagnóstico está ocorrendo dentro das regras institucionais, constitucionais da democracia, o processo do impeachment. Agora, interno ao processo, esse abraço de afogados entre a Dilma e Cunha, desde o início, o futuro está junto, quanto o que vai acontecer com um com o outro, não está separado. Então, daí essa negociação. No último minuto, o Lula mandou, né, entregar a cabeça do Cunha na comissão, apostando que ele tem, né, a Dilma precisa de 171 votos, né, 171 para ela não deixar o processo iniciar. O Cunha tem 40 votos no Congresso. A Dilma tem hoje, dadas as últimas votações, com certeza ela tem 130 votos. Então, a discussão toda do impeachment está nessa produção de 171 votos e o Cunha ficou numa posição privilegiada. Ele agradou a oposição que quer o impeachment e continua importante para a Dilma continuar com os votos que ele tem, né, no Congresso. Então, e todos os sinais do mercado favorável ao impeachment já é a negociação da presidente Dilma veja, vocês me apoiam e eu continuar e impede o impeachment, eu faço a agenda do mercado. E o mercado está dando sinais que é melhor, a Dilma tem mais condições de bancar a agenda do mercado do que qualquer um que vier depois. Leandro, você concorda com esse ponto de vista ou essa reação do mercado já na quinta e na sexta-feira já é um viés de que não, o mercado quer mudança? Já acredita até que pode ser o Temer mesmo? Você vai nessa mesma linha do professor ou você já encara isso como uma visão de que o Temer é o escolhido do mercado? Eu não sei se ele é o escolhido do mercado, mas uma coisa que é certeza é que os empresários, os industriais, o mercado financeiro desejam mudança, alguma coisa que estimule a economia. Você teve essa semana... Saída da Dilma ou a permanência dela? Uma mudança, que seja até a saída dela, né? Mas alguma coisa tem que acontecer para que a economia dê uma reagida a partir dos industriais. Você teve essa semana o resultado do PIB do trimestre, que foi a maior queda desde o início desse cálculo de série histórica. E aí na formação do PIB, você tem no olhar da demanda, dois principais fatores, que é o consumo das famílias e o investimento do capital fixo, que são as indústrias, como estão investindo. Então, esse investimento no capital fixo, que é maquinário,
isso reflete o investimento de agora que vai ser projetado no futuro. Então, quando o industrial acredita que ele vai ter retorno no futuro, ele faz esse investimento agora. E esse dado teve uma queda significativa. O consumo da família reflete o consumo atual, o que está sendo hoje. E esse dado que ao longo do governo Lula foi crescente, sempre crescente, teve outra queda gigantesca. Então, assim, nós estamos num período de que o industrial não vê um futuro positivo e o cidadão comum, as famílias, estão vivendo um péssimo presente. Então, qualquer mudança que seja ela, não sei, aí entrando na parte política, não sei se só a saída da Dilma e justamente a substituição pelo Temer, se é que a gente pode chamar de substituição, porque ele já está lá, ele compõe o governo. Então, ele é governo, né? Então, se só isso modifica, mas que o mercado demanda alguma mudança, isso está muito claro. Ô, Leandro, deixa eu só, até na apresentação do Leandro, eu esqueci de qualificá-lo, né? Consultor de marketing político. Isso. Então, demonstra que também entende muito do assunto. Só para você explicar um pouco da fala, a gente é muito tecnicista às vezes e é preciso traduzir. PIB é a somatória de todas as riquezas que se produz no país durante um ano, né? Então, todos os anos esse PIB é analisado para se saber qual é a quantidade de riqueza que se produziu no país. Então, o nosso está em queda, né? É isso, e com uma perspectiva, 4, né? E está com uma perspectiva muito ruim, porque se a indústria, que é o motor da propulsão de geração de riquezas, que é hoje gera muito emprego, onde também gera muito renda, né, por assim dizer, está ruim, não está acreditando. Do outro lado, as famílias, como você já vem dizendo, está sofrendo, está perdendo todos os dias um pouco daquilo que ela conquistou ao longo dos últimos 10 anos, que é o poder de compra. Então está numa situação delicada. Vou perguntar para os dois, está de cá e daí você me responde e volta para o professor. É um processo longo, a gente sabe que foi dado o primeiro passo e isso não quer dizer que ela vá ser cassada, né? Tem toda uma tramitação com acusações, com investigação, com relatórios sendo produzidos, defesas sendo apresentadas, para lá adiante, depois de 10 ou 15 sessões, se apresentar um relatório final que vai ser votado. Você acredita em cassação da presidente Dilma? Você acredita em impeachment? Olha, isso aí, como você já falou, é um processo longo que vai demandar muito da base, da articulação dela com a base. Hoje ela tem uma base que, teoricamente, tem mais de 300 deputados, né, sabe? Teoricamente. Mas voto como mesmo, o próprio professor. João já falou, isso hoje está em torno de 100 e alguma coisa, não sabe nem se chega nos 170. 130 votos. Então, assim, o que falta para Dilma, aliás, é o que falta desde o início do primeiro mandato, é essa articulação política que ela vai demandar. Porque o que ela fez? O grande erro dela foi ela ter transformado o Cunha, que desde o primeiro mandato era um adversário, em inimigo. E ela fez isso quando ele candidatou à presidência da Câmara. E ao contrário do que o Lula disse para Dilma, que era de apoiar o Cunha como presidente, ela lançou um candidato deputado do PT para concorrer com ele. De adversário, ele transformou em inimigo e ela está desde então sofrendo por isso. Então são erros de cálculo político que hoje a gente, se continuar dessa forma, a gente pode observar que esse caminho aí pode ser muito ruim. Agora, tudo vai depender também da opinião pública. Esse é um fator fundamental, porque se os deputados sentirem que a opinião pública é muito mais favorável a um processo de impeachment, como foi lá em 92 com o Collor, aí até essa base que hoje talvez seja de 130, como o João falou, pode ser até menor. Então a opinião pública é que vai comandar agora esse processo. Daqui a pouco você fala sobre a opinião pública, porque eu vou passar para o professor. Professor, o senhor acredita no impeachment? E aí na sequência o senhor já me responde, já que o Leandro tocou na questão da opinião pública, da massa ir para a rua. O senhor acredita que a massa vai? Olha, antes de apostar no cavalo aí do impeachment, vamos dar um passo atrás, que é o seguinte: o Globo chamou a atenção muito bem. Nós temos duas condições necessárias em todos os impeachments, não só no Brasil, em qualquer república democrática, capitalismo com democracia, com Estado de Direito. Você tem duas colunas. Uma é a rua, é o cidadão, o eleitor contribuinte, o cidadão, como ele se manifesta. A outra é o consenso político. O que é o consenso político? É a porta de saída. Quem vai ficar no lugar? Nós tivemos o impeachment do Collor, não foi pela
a Fiat Elba, que eles estão tentando achar a Fiat Elba agora no Tribunal de Contas. Foi o Itamar. Só quando o Itamar produziu a porta de saída LC, que mais a rua, aí nós tivemos impeachment. No caso, veja a complicação no caso da Dilma. Ela tem 130 votos. Vamos partir desse número cabalístico aí, que é resultado das votações. O Cunha tem 40 votos. Veja, nós temos um presidencialismo quase imperial. O poder executivo no Brasil tem muita força. E isso num ambiente de um presidencialismo de coalizão. Isso num ambiente de lava-jato que tem mais de 70 deputados que vão para, pelo menos, ser chamado lá para conversar. Você tem, não sei, mais uns 13, 14 senadores. O presidente da Câmara já foi amarrado pelo pé. O presidente do Senado também já foi piado pelo pé. O líder do governo foi levado. Como diz lá no tempo da minha mãe ia matar a galinha. Já está amarrado debaixo da bacia para matar no dia seguinte. Então, esse povo tudo piado pela Lava Jato, nesse ambiente de processo e o poder do presidencialismo no Brasil, o Fernando Henrique enfrentou essa situação em 99. Mas desse mesmo contexto, com todo... Não tinha nada disso. E ele conseguiu os votos para impedir. Então, a Dilma, é muito provável que nesse ambiente, o mercado dando sinais que não sabe o que vai acontecer, é melhor continuar com o que tem e ela dando provas que vai fazer essa agenda econômica. De 130 para 171, com todo o poder do Poder Executivo, veja, é muito difícil. De caneta na mão, é muito difícil ela não ter 171 votos para impedir o início do processo. Mas, professor, a semana que passou, a gente viu aí uma reação. O dólar deu uma descida, as ações na Bolsa subiram. O senhor acredita que ainda assim os empresários ainda tendem a caminhar com Dilma? Agora, veja, vamos colocar na roda aí o PSDB e o PMDB para a gente montar esse quebra-cabeça do impeachment. O PSDB não é doido de assumir, ele é a favor do impeachment, mas não quer ser presidente. Imagina, sai os dois, assume o PSDB, 2 anos ainda o Lula na oposição, falando que toda a culpa da espiral da crise econômica é do PSDB. O Lula na oposição, 2 anos, o PSDB vai eleger o PT de novo com o Lula. Então, o PSDB vai correr da presidência igualzinho o diabo da cruz. O PMDB, com Temer, jurando que não é presidente, mas ao mesmo tempo jurando que não vai querer reeleição, pode ser o peão do PSDB para pegar o lugar da Dilma a favor do impeachment. Mas se o PSDB, o PMDB, em toda a distribuição, no mesmo movimento do impeachment, o PMDB está aumentando a sua participação nos cargos. Então, ele não secou ainda o bagaço que o PMDB quer de cargo. Então, agora que o PMDB ainda vai ocupar mais espaço com a fragilidade da presidência. Então, nesse ambiente, não conseguir 171 votos? O senhor acredita? Pondo dessa forma, né? Pode ser. Vamos fazer o seguinte, antes do Leandro falar sobre isso, a gente vai fazer um intervalo e já a gente volta. Não saia daí.